Eu sempre tive uma certa dificuldade a entender sobre pessoas que esbanjam santidade demais, sinceridade demais. Lugares que têm muitas luzes, às vezes me assombram. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, porque quanto mais a luz é aparente, mais a pessoa ou que há por trás da luz há uma espécie de domínio e controle. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O que é o profano? Muitas vezes nós entendemos que o profano é aquilo que antagoniza o sagrado. Como o sagrado é puro, separado, né? Porque a palavra sagrado ela vem do hebraico kadosh, é aquele que é totalmente separado de tudo e de todos. E a palavra profano ela vem, por exemplo, do latim, que significa profanos, aquilo que está adiante do sagrado, que tem a necessidade de se sacralizar. Então, pelo que vemos, por exemplo, o que as pessoas misturam hoje em dia, que o sagrado e o profano anda na mesma linha, como se fosse algo antagônico. As pessoas entendem a luta do bem contra o mal, a luz contra as trevas, o Deus contra o diabo. Mas etimologicamente a palavra significava aquilo que tinha necessidade de sacralizar, porque estava adiante, pró, estava na frente. Fanos, né? Que significa manifestação do sagrado. É por isso que você entende a palavra teofania, aparição de Deus, né? Logofania, a aparição da palavra. Eu nem sei se essa palavra existe. Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero dar, na verdade, um fundo para que vocês entendam, por exemplo, sobre ambientes que são totalmente iluminados. Por quê? Ambientes que são iluminados e pessoas que são iluminadas, na maioria das vezes, elas agem com uma superficialidade, negando o lado oculto da sua natureza. O lado oculto para essas pessoas é o diabo, é o mundo, é as pessoas, tá? Então, quando ela fala bem assim, que quando elas se utilizam, na verdade, de jargões, elas têm a mania de fazer o quê? Ela superficializa o universo do sagrado, falando que eles são os portadores da luz. Então, a conotação de sagrado hoje em dia é muito mais uma questão, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Uma questão, por exemplo, de representatividade. É aquilo que não é, mas sim mostrar aquilo que eu gostaria de ser. Então, eu coloco uma máscara, eu ajo mediante uma reputação de uma pessoa sagrada, linda, boa, bondosa. Então, as pessoas olham para essa representatividade que eu estou manifestando, que a pessoa, por exemplo, necessita de salvação, porque na maioria das vezes as pessoas que entram no meio religioso têm uma necessidade muito grande, né? Pode ser existencial, ou dar sentido, por exemplo, aos problemas que tem da vida e poder se orientar. É mister da natureza humana agir desse jeito. Mas o problema, quando a pessoa entra nesse meio, né, ela é totalmente encantada pela superficialidade da religião. Então, tudo é praticamente lindo e maravilhoso. Como o líder ele é totalmente carismático, o que ele vai exigir para vocês? Por exemplo, já que você o admira e essa pessoa te tirou do mundo das trevas, do mundo da perdição, do mundo do profano, daquilo que você entende como profano, o que ele vai fazer agora? Você é praticamente meu. Por quê? Porque eu te salvei. Eu sou o mediador entre Deus e o homem. O profeta moderno, o apóstolo moderno, ele é um mediador entre Deus e o homem. Então tudo aquilo que ele faz é totalmente justificável. O que ele vai fazer com você? Ele vai exigir de você devoção incondicional, tá? Associado à discordância. O que seria isso? Tudo que ele fala é palavra de Deus. Tudo que ele fala
é santo, é digno e é louvável. Mas se você discorda dele, você vai sofrer uma espécie de anomia existencial, ou seja, você vai ficar totalmente perdido, você não faz parte desse grupo, né? Então, o que que ele está fazendo, na verdade? Se você pensa diferente, você está sendo profano, você está agindo conforme o mundo, conforme o diabo, tá? E conforme, por exemplo, uma rebeldia, tá bom? Então ele sempre vai se usar de encanto. A maioria das religiões trabalha com esse cunho que é totalmente performático, né? Que é o segundo tópico que eu quero falar com vocês. O porquê que é performático? A bondade é totalmente performática. Quando você vai entrar em um grupo religioso, ou o grupo religioso te evangeliza, indiferente de qual, você entende que todas essas pessoas são o quê? Bondosas, amorosas, perfeitas, te tratam bem. Então você faz parte desse grupo, você já ouve em você, na verdade, uma espécie de encantamento. Porque você fica encantado, você perde o senso crítico. Então você está totalmente embriagado pela filosofia ou pela ideologia, ou seja, do grupo religioso ou de um grupo ideológico. Isso serve para ambos os aspectos, tá? Mas se você pensa diferente, o conceito de bondade dele vai performar totalmente ao contrário. Porque se você discorda, eles vão te punir. Então, na cabeça do religioso ou do ideólogo, ele vai falar que a violência dele é totalmente justificável, que é totalmente reativa, tá? Ou seja, quando você fala bem assim, que você pensa, na verdade, de uma maneira diferente, olha, eu não concordo com tal doutrina A ou com tal doutrina B, o que eles vão falar, na verdade? Eles vão falar bem assim para você que você não está mais no espírito do grupo. Então, esse já é um processo de você ser excluído dentro do próprio grupo, tá? Então, essas pessoas, na verdade, elas sempre usam você, se você discorda, como se você já fosse pertencente do diabo ou do mundo ou de qualquer coisa, mas menos dele, né? Interessante que Mircea Eliade ele diz o seguinte, que a banalização do sagrado torna como ferramentas de controle e não de transcendência. Porque a palavra transcender na verdade, tem a palavra ascender, que você ascende, e transcender, você passa, você vai mais além, né? É algo que você se desvincula e você entra numa espécie de harmonia com o todo. A religião anteriormente trabalhava dentro desse princípio, mas para você entrar dentro desse princípio, você tem que se encaixar na bondade, né, do líder religioso, porque tudo aquilo que ele fala compreende ao divino, né, ao santo, ao puro, ao verdadeiro. Então, você fazendo parte dela, você está totalmente dentro do grupo, tá bom? O outro tópico também que é totalmente interessante, mas antes, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo de hoje e se a nossa mensagem faz algum sentido para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações. Publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E eu quero continuar também com esse terceiro tópico. O que é isso? É a sombra coletiva, que é a dinâmica de grupo. Comunidades que são totalmente espiritualizadas criam inimigos externos, tá? Ou seja, eles criam inimigos externos para evitar qualquer tipo de controle. Ou seja, conforme que eu disse já no tópico anterior. Porque quando você entra dentro de um grupo, eles induzem você a se separar dos seus amigos, das suas famílias, pessoas do seu trabalho. Ou seja, a pessoa vai criando, na verdade, um universo mental que é totalmente, vamos dizer assim, encantado, seduzido por esse líder religioso, por essa mensagem de salvação que torna você totalmente alienado da realidade. Então é por isso que eles vão te encantar sempre mais, tá bom?
O interessante também é que 70% dos relatos de manipulação de seitas começam com um discurso de amor condicional. É por isso que quando você é totalmente evangelizado, não vai só uma pessoa, vai duas, ou três ou quatro. Então essa pessoa vai na sua casa, vai pregar, vai cantar algum hino, vai fazer algum tipo de discurso. Eles vão pegar na sua ferida emocional. Como você, nós seres humanos, tem a necessidade de pertencimento, eles vão trabalhar principalmente das nossas carências. Porque quando você já faz parte desse grupo, e se você questiona a ordem do grupo ou do líder, o que vai acontecer? Você vai sentir ostracismo. Você tem essa necessidade de pertencimento. Então, eles já começam, por exemplo, a acabar com a sua individualidade. Você já foi despersonalizado. Então é por isso que muitas vezes não conseguem mais sair de um grupo religioso, ou de uma seita religiosa, ou de um movimento, por causa disso, porque ela não tem para onde ir. Né? Já que o mundo, por exemplo, é totalmente maldito, é totalmente entregue aos sistemas corruptos. Aliás, tudo é corrupto. Até mesmo a religião ela é corrupta. Então é por isso que eles fazem totalmente isso. O interessante também é que você pode identificar certas ferramentas que você pode verificar esse abuso. Quais seriam esse tipo de linguagem? Uma delas, por exemplo, é mensagem absoluta, ou seja, aquela religião, aquela seita que diz: aqui você vai encontrar a salvação da sua alma, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da vitória, aqui Deus vai te dar vitória, aqui você vai ser abençoado. Então você vê que ela é exclusivista. Tá? Então, embora que essa religião ela possa ter um cunho, vamos dizer assim, missionário, mas não. Essas religiões trabalham, por exemplo, com esse aspecto de linguagem absoluta. Somente elas são detentoras da verdade. Um outro aspecto também que você pode verificar é a cobrança por doações acima do possível. É aquela pessoa que cobra você algo mais do que você pode dar. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que se entregar mais, tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja, tem que doar todo o seu dinheiro para o ministério. Caso vocês queiram, eu posso até falar sobre a história do dízimo e como que o dízimo foi corrompido e como ele hoje é usado por manipuladores. Se vocês quiserem saber sobre esse tema, eu faço até um estudo aqui para vocês, aí eu publico, tá bom? Vocês pedindo, eu vendo aqui no comentário, é só falar a seguinte palavra: eu quero, tá bom? Aí vocês fazendo isso, aí eu publico, tá bom? O interessante também é que depois da cobrança por essas doações, o que eles fazem? Isolamento social. Então a partir dele já te isolou de tudo que é relativo à vida. O seu pensamento já está dogmatizado, já está hermético, já está, por exemplo, bloqueado, porque você vai entender tudo como bem e mal, né? A luz sabe assim, a luta entre a luz, as trevas, Deus ou o diabo. O interessante é que esse princípio que as pessoas acreditam, na maioria das vezes, parte do zoroastrismo, que foi uma religião que influenciou tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo. E o último aspecto, tá? Você tem que prestar atenção qual o tipo de luz que cega e qual o tipo de luz que faz você ver, tá bom? Então, o verdadeiro sagrado, ele faz você encarar as suas sombras interiores, não você externalizar a sua sombra, colocando a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu filho, no seu tio e na sua tia. O sagrado anteriormente tinha essa concatenação, até que Jung mesmo trabalha o conceito de sombra, porque a pessoa somente se conhece quando olha para a sua sombra. Tem uma frase que é dele, que ele diz o seguinte: a pessoa conhecendo o seu inferno, ela pode alçar os mais altos céus. Agora eu estou com dúvida se é ele ou é mesmo Nietzsche, né, que fala sobre isso. Se você saber quem é, por gentileza, comente aqui. Então, o que significa isso? A espiritualidade. A espiritualidade é uma espécie de integração entre o bem e o mal do ser humano. Você vê lá o símbolo, na verdade, como posso dizer, daquela religião chinesa que me fugiu aqui da cabeça. Às vezes, tá, eu tenho esse
time na cabeça. Então, por exemplo, o princípio do yin yang, né, da luz e das trevas, né, que ele vê bem o seguinte: nada é totalmente puro e nada é totalmente preto, nada é totalmente branco, nada é totalmente escuro. Ou seja, não existe bem absoluto como mal absoluto. Então, se você integra o bem e o mal sendo parte da sua constituição mental e psíquica, você consegue viver muito melhor, porque você não nega. Porque aquilo que você nega, na maioria das vezes, que é seu e colocando no mundo, o que você está fazendo? Você está se alienando das suas próprias ou dos seus próprios medos e traumas. Então, tudo que você for fazer de errado, você não vai atribuir a sua verdadeira natureza. Sempre você vai querer culpar quem? O diabo, as pessoas da sua igreja, vamos dizer, caso que você escute, seja cristão, sabe? Ou então você culpar qualquer outro tipo de pessoa, tá bom? Então, o lado praticamente escuro é o lado humano. Uma pessoa que coloca o bem contra o mal, na verdade, essa pessoa, ela sempre faz o quê? Ela quer te dominar. Ela separa para conquistar. E conquistar para doutrinar. E doutrinar para manipular. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, e se esse trabalho tem algum benefício para você, envie esse vídeo para as outras pessoas, aperte o botão da descrição, se inscrevam, escreva também nos documentários. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.